Olá pessoal, chegamos a mais uma aula de Geografia e esta aula estará relacionada à questão da aula que nós demos, a penúltima aula do canal, sobre a revisão do conteúdo do 9º ano, onde a gente falou sobre a ocidentalização do mundo, o processo da globalização, a questão atual do mundo moderno, onde a gente encontra os países ricos, desenvolvidos, dominando os países pobres, subdesenvolvidos, os pobres meros produtores de matérias-primas, os desenvolvidos grandes concentradores de tecnologias, que isso também acaba sendo o motivo principal para ter a concentração de grande capacidade de capitais, e aí a questão da industrialização moderna destes países desenvolvidos. Bom, como é que nós vamos ver isso numa prova? Bom, aqui está. Nós temos aqui uma prova chamada objetiva. Prova objetiva é aquela também chamada de múltipla escolha, mais vulgarmente chamada de marcar xizinho, né? Uma prova dessa, ou você tem 4 questões A, B, C, D, ou 5 questões A, B, C, D, E. E uma dica, antes de fazer qualquer prova de múltipla escolha, geralmente 90% das vezes, ou quase isso, os enunciados pedem qual é a resposta correta. Em algumas exceções, a gente vê também enunciado pedindo qual é a resposta errada. Bom, se for a correta, não vá com sede ao pote, querendo pegar logo entre as 4 ou entre as 5, qual é a correta? Não, o macete é você ir procurando quais são as erradas primeiro. Porque com certeza de 4, 3 erradas, uma dessas 3 é absurdamente errada, 2 dessas 3 são erradas bem nitidamente para se achar, a terceira, aí você fica entre as 2, ou acerta, ou aquela errada que gera uma dúvida capciosa, dependendo do nível de dificuldade da questão. A questão ela pode deixar uma dúvida em 2 questões, a correta, a perseguida, né? Mas para você perseguir a correta, primeiro você foi eliminando as erradas, e aí você tem mais chance de acertar. Desta maneira, esse é o macete. Então, vamos lá. Número 1, lembrando também que o meu objetivo aqui não é ficar lendo a prova inteira, eu vou direto na resposta e comentarei ela, senão eu vou ficar lendo a prova infinitamente aqui, tá? Então vamos lá. Ao analisarmos geopoliticamente as relações internacionais, vemos cada vez mais que há um grande abismo entre os países ricos e os pobres. Então, os ricos, chamados de desenvolvidos, eles se destacam sobre os subdesenvolvidos através de alguns fatores. Vamos analisar o fator em algarismo romano. 1, 2, 3, 4. Os fatores. Pelo maior controle de capitais, pela maior concentração de produção, pelo maior controle de tecnologias e pela maior concentração de recursos financeiros. Veja bem, quando você tem aqui a sistematização do estudo da prova, nos fornecendo a número 1, resposta D, e observando uma dica de resposta na página 16 do livro, a gente começa a perceber que todas as afirmativas estão corretas, e a gente indo aqui na página 16 do livro, uma das dicas para deduzir sobre essa questão do poder dos países mais ricos é a questão da tecnologia. A partir dos anos 70, os países que conseguiram reunir grande capacidade de produção de altas tecnologias, portanto, os desenvolvidos, são os países que hoje se destacam e se destacaram na expansão capitalista, na expansão da globalização. Na número 2, vamos lá. A globalização é um dos processos de aprofundamento da integração econômica, gerando líderes nas áreas de influência no mundo globalizado atual, retratando corretamente uma das alternativas a seguir. Ou
Ou seja, quais são as 3 áreas de influência na globalização do mundo atual? Bom, a gente olhando aqui a sistematização do ensino, número 2C, a gente encontra a dica dessa resposta na página 17 do livro. Então, vamos lá. Número 2, letra C, Estados Unidos, Japão e União Europeia. Ok. Então, vamos lá na página 17 e a gente verifica, é a próxima. Na página 17, a gente vê aqui exatamente nesta gravura aqui, nesta imagem. Olha só as 3 grandes áreas de influência. Isso aqui é a intensificação, são as imagens dos voos comerciais. Onde tem voo comercial, avião, tem um grande poder econômico. E ali, ó, você tem Estados Unidos, você tem tudo girando em torno da União Europeia e exatamente aqui, ó, Japão, não se esquecendo também dos países próximos. Japão é o líder dessa área de influência, mas tendo como uma forte presença coadjuvante da China, dos tigres asiáticos. Então, esta aqui já salta aos nossos olhos essa resposta que a gente procura nessa número 2. Na número 3, vamos lá. Se considerarmos o processo de desenvolvimento do capitalismo, podemos dizer que ele foi, respectivamente, olhando a número 3, a gente vê que a resposta é a letra B e as páginas que indicam essa resposta são as páginas 11 e a 22. Vamos lá. Letra B. Fase comercial, lá com os navios, as grandes navegações, né? A questão da colonização do mundo feita pelos europeus, depois a questão da revolução industrial também lá na Europa, especificamente Reino Unido, Inglaterra, aí mais recentemente o capitalismo financeiro e o atual ainda informacional. Vamos lá na página 11 que a gente verifica o seguinte. Olha só. Aqui, expansão do capitalismo. Em suma, a atual fase da intensificação da globalização no mundo, ela é fruto também da união, da expansão do capitalismo. E aí, esse capitalismo, a partir dessa expansão global, a gente verificou nas redes globais de investimentos vários tipos de capitalismo. Então, o comercial, o industrial com a Revolução Industrial na Inglaterra e, mais recentemente, o capitalismo financeiro, que nós temos os investimentos produtivos e especulativos, e a fase atual, que é o capitalismo informacional, que é um desmembramento do capitalismo financeiro. Perfeito, pessoal? Na questão 4, a gente verifica o seguinte. Assinale a opção que indica um objetivo que leva as empresas multinacionais a atuarem nos países subdesenvolvidos, sobretudo os emergentes. Número 4, sistematizando o entendimento, nos arremete à questão A, especificamente página 25. Então, vamos lá. Qual é a questão A? Contar com uma mão de obra qualificada lá naqueles países emergentes. Aqui também poderia ser acrescentada a questão da mão de obra qualificada, mas, porém, mão de obra barata também, né? Mas a questão não relatou isto, mas a mão de obra qualificada está entre as principais características, qualificada e barata. E aí a gente vê isso na página 25.
na página 25, a gente verifica o seguinte, que as multinacionais dos países desenvolvidos procuram atrativos nos subdesenvolvidos, sobretudo mão de obra barata, entre eles expandindo a questão. Impostos baixos, facilidade de exportação, obtendo um lucro rápido. Ou seja, aqui está a mão de obra barata, mão de obra qualificada. Olha aqui, ó, mão de obra qualificada. E isso já nos ajudou a achar que a questão alternativa A da questão 4. Na questão 5, a gente já verifica o seguinte. Marque a alternativa correta sobre a OBOR, projeto moderno idealizado em um mundo já interconectado, atual, e é impulsionado por uma economia emergente que não esconde mais sua ambição de tornar-se uma potência global. Lembrando que a OBOR é a chamada atual Rota da Seda, One Belt, One Road, né? É um cinturão, uma rota. E aí, você pegando essa questão 5, é a letra B e está lá na página 18. Letra B, essa nova rota, será que ela ainda não está em atuação, em plena atuação? Essa nova rota será chamada como a nova Rota da Seda, alavancando enormemente a economia chinesa. Olha aqui o país em questão, pesquisado, ó, que a gente necessita saber, que já é o segundo maior PIB do mundo, e esta rota ajudará, quem sabe, a ultrapassar o primeiro PIB mundial. Então, a gente olhando a número 5, página 18, observando lá na página 18, a gente vê o China, o país em questão, né, para entrar, para que ela seja mais competitiva ainda do que já é, e para enfrentar a liderança estadunidense dos Estados Unidos, a China está elaborando o cinturão, uma rota, One Belt, One Road, OBOR, a nova Rota da Seda. Ok? Então vamos lá. A número 6, a gente tem o seguinte: o atual espaço geográfico mundial nos últimos anos tem passado por um acelerado processo de reestruturação, fruto da revolução tecnológica e da abertura dos mercados nacionais. Sobre isso, é correto afirmar que o espaço moderno geográfico atual, página 6, sistematizando o assunto, nos arremete à letra A, e no livro é a página 16. Letra A, há uma crescente interdependência dos mercados, fruto da abertura das economias nacionais e do avanço tecnológico dos meios de transporte e das telecomunicações, o que tornou a circulação mais rápida, intensificando os fluxos de mercados, capitais e de informações. Lembrando que quem se beneficia com essa interligação em grande escala são os países desenvolvidos, que são detentores das tecnologias modernas, enquanto os subdesenvolvidos são meros produtores de matérias-primas, mas todos estão interconectados. Então, se a gente olhar número 6, página 16, na página 16, a gente verifica grande integração, interdependência de países, empresas, instituições e pessoas em todo o mundo, as chamadas redes globais, de forma muito desigual pelo mundo, o que eu falei, alavancando as economias dos países desenvolvidos mais ricos em detrimento dos mais pobres. Dentre os mais pobres, os emergentes são os que têm maior capacidade financeira, mas nem se compara com os países desenvolvidos, detentores de grandes poderes de capitais e de tecnologia. Vamos lá. Continuando aqui, número 7. O número 7 é o seguinte: sobre os BRICS,
assinale o que for incorreto. Opa, uma procurando qual é a incorreta. E aí? A número 7, sistematizando o conhecimento, nos arremete à letra B, estando lá na página 26. Letra B, o incorreto, formado por Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, até agora está certo. O BRICS, o grupo BRICS, é um acordo internacional diplomático entre nações consideradas, opa, aí que está o problema, desenvolvidas, não é? É um acordo entre nações emergentes, subdesenvolvidas. Essa palavrinha aqui é que fez a frase inteira ficar errada. E a número 7 a gente verifica na página 26. Na página 26 a gente verifica aqui, ó, BRICS. Aí você tem Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul. E você tem aqui a questão dos países emergentes e não países desenvolvidos, ok? Na questão 8, trata-se de um país que faz parte dos chamados BRICS e que sofreu com uma profunda crise ao longo dos anos 90, superando as suas dificuldades econômicas a partir das exportações de combustíveis fósseis, sobretudo petróleo, hoje respeitada e temida por muitos países em razão de seu poderio militar, desde a Guerra Fria até hoje. Bom, número 8, sistematizando, letra B de bola, pista da resposta, página 17 do livro. Bom, letra B de bola. A gente pega a Guerra Fria. Opa! Quais foram os dois países que se destacaram na Guerra Fria? Estados Unidos e na verdade, país como o principal de uma união, né? A Rússia integrando a União Soviética. Então, a gente já tem a pista de Rússia. Mas uma outra pista é questão de que entrou em crise pelos anos 90 e início do século XXI também. Questão 8, a gente verifica na página 17. A China, né, economia que mais cresceu desde o início dos anos 1980, consequentemente na década de 90 a China estava muito melhor que a Rússia, economicamente falando, e atualmente a China ocupa o segundo PIB global, apesar de ter muitas desigualdades sociais. Então, a China não é, a gente acaba nos arremetendo à questão da Rússia mesmo. Número 9. Com relação aos fluxos de capitais internacionais, podemos afirmar que os investimentos aplicados na instalação de fábricas ou na mineração, por exemplo, são denominados investimentos ou capitais. Investimento ou capital? Que tipo capital? Então, vamos lá. A 9, que tipo de capital? A 9, sistematizando, é a letra C, e a gente encontra a resposta na página 23. Letra C, a gente vê tipo do capital produtivo, né, ou investimentos produtivos, e lá na página 23, a gente verifica o seguinte: os investimentos produtivos são aqueles que conseguem, são aqueles capazes de gerar renda, emprego, crescimento econômico, educação, infraestrutura, mão de obra qualificada. Então, por isso que a gente vê a questão de aqueles investimentos que são capazes de aplicar em meios físicos, construções de instalações de fábricas e todas essas outras coisas relatadas na página 23, como mão de obra qualificada, infraestrutura, educação. Perfeito? Bom, chegando agora na última questão da prova, número 10, a gente verifica o seguinte: com o processo de globalização,
temos a falsa impressão de que as distâncias se encurtam, sendo que alguns instrumentos são utilizados para que isso ocorra, dentre os quais podemos destacar. A gente tem a falsa sensação de que o mundo está encolhendo. Por quê? Basicamente, sistematizando o conhecimento, número 10, questão B, está nas páginas 20 e 21. Questão B, a gente vê através do desenvolvimento dos meios de transporte e telecomunicações. E aí a gente encontra nas páginas 20 e 21, a gente vê aqui, ó, na página 20, a gente verifica a evolução dos transportes antes caravelas. Atualmente os aviões, né? E olha a evolução, o telefone foi uma grande evolução. Imagina hoje em dia com o smartphone, internet. Bom, e aí a gente tem aquela sensação de que em 1500 a média da velocidade das carruagens, dos barcos à vela, 16 km por hora. Aí a gente foi vendo isso já no século XIX, século XX, a questão das locomotivas, e aí alcançavam 100 km por hora, os barcos quase 60 km por hora, e a gente avançando pelo século XX, a gente tem os aviões, a propulsão chegando a 640 km por hora, e a partir dos anos 60, aos dias de hoje, a gente tem jatos de passageiros chegando a mais de 1000 km por hora. Uau! Ou seja, haja tecnologia, grande capacidade de evolução de tecnologias, especificamente de telecomunicações e de transportes. Ok, pessoal? Então, dissecamos aqui 10 questões relacionadas a uma prova aplicada para nível de 9º ano, baseando-se na aula do canal aqui, revisão 9º ano da ocidentalização mundial até o processo de globalização do mundo moderno. Ok? Então, fiquem com Deus. Até a próxima aula, pessoal. Até logo.